Ora, sejam muito bem-vindos a mais um Sem Barbas na Língua. Aqui estamos nós, ao vivo e a cores, para quem nos quer ouvir e ver também. Como estás, Hugo? Deixa-me só ver se tenho alguma migalha, porque no último episódio filmado tinha uma pequena catota aqui. Chegaste a perceber o que era? Não, houve bastante especulação no éter da internet. As pessoas assumiam que era uma migalha, podia ser um macaco do nariz. Parecia muito grande para ser um macaco do nariz. Mas parecia um bocado uma bolinha de cola, sabes? Aquelas UHU que metes e começas Já assim... estive a cheirar a cola antes de vir para aqui. Cá estamos para o 368, programa número... É Sem isso? Barbas na Língua. Olha, Já cá estamos há algum tempo. Onde é que já estamos? Sim. Olha, acabei de receber, não ia falar disto, mas acabei de receber uma mensagem e que eu acho que devia partilhar contigo, recebi no Instagram e queria que me ajudasses, talvez tu também pudesses contribuir, e que diz: por muitos anos carreguei o peso do trabalho e vivi em solidão. O mundo se tornou exaustivo para mim e uma depressão causou um grande sofrimento. Mesmo assim, você foi sempre a pessoa de quem mais cuidei. Não quero ser um fardo, interromper a sua vida, mas deixei-lhe algum dinheiro na esperança de que isso se torne um laço para que possamos nos encontrar novamente na próxima vida. E depois diz aqui senhas e não sei o quê. Achas que eu devia transferir algum dinheiro para me encontrar com esta pessoa na próxima vida? Eu acho que sim. Acho que ela pode ter até muito dinheiro para ti, não é? Sim. Porque acontece muitas vezes. Há muita gente desesperada com muito dinheiro a queimar-lhe os bolsos e que precisam de estranhos aleatórios na internet para lhes dar. O que é que tu achas? Qual é que é a taxa de sucesso destas mensagens? Não sei. 0,1%? Menos. Porque esta é muito estúpida, não é? Vamos dizer uma em cada 100 mil? Ok. Ou seja, uma em cada 100 mil pessoas caem nisso. Isso significaria que havia 100 pessoas em Portugal que cairiam nisso. Capaz de haver mais. E daí não sei. É porque há uns que são, por exemplo, aquele da filha, mãe... Sim, há uns agora cada vez mais evoluídos. Sim. E já... Foste tu que me falaste que já havia vozes de... vozes clonadas, mandam-te um áudio como se fosse a voz do filho ou da filha, com a mesma história do telemóvel, perdeu, para transferir dinheiro. Mas, deve ser uma taxa de sucesso bastante grande. E isso hoje em dia já devem ser quase todos bots, com inteligência artificial, que já se conseguem falar por pessoas, mas isso são centros com... Vou assumir que são indianos. Mas tens de explicar porque é para depois as pessoas não acharem que tu és racista. Porque eles trabalham muito bem. E porque há vários vídeos que mostram isso, não é? Sim. Que desmascaram. Aqueles call centers. E porque eu já respondi a alguns e tu percebes que aquilo... Que eles não têm sotaque do Porto. Sim. Não, mas é inscrito e que são pessoas que estão a responder àquilo. Hoje em dia não, porque já foi há muitos anos. Eu lembro de andar a responder. Até havia um gajo que fazia umas TED Talks com isso, com as conversas que ele tinha com os scammers, e eram mesmo pessoas aí a escrever. Portanto, aquilo dá algum trabalho, percebes? Tens de ter um call center gigante para... E ter algum investimento. Portanto, deve haver muita gente a cair para compensar isso tudo. Hoje em dia, que é mais tudo automatizado, se calhar já não precisas de grande investimento. Se calhar já é só um gajo que está a comer pizza e a fumar ganzas e que faz uns bots e que está... Mas pronto, tenham cuidado, especialmente avisem os vossos avós e os vossos pais se forem idosos, de vez em quando. Sim, e que se clicarem naquela cena do Enlarge Your Penis também não funciona normalmente. Não sei se haverá alguma técnica que funcione mesmo, mas à partida não vai dar. Dizem que se tu masturbares muito, fortalece o músculo e que pode crescer. Então mas também te cresce pelos nas costas das mãos, não sei se sabias isso. E acne facial. Não tenho, mas tenho calos. Mas não é da masturbação. Isso foi das obras que fizeste lá em casa. Das obras. Muito bem. Queria apenas alertar-te, ou fazer-te uma pergunta, porque fomos contactados por um dos nossos patronos, chamado Gonçalo Duarte, portanto um primo teu afastado, que me disse que havia um Guilherme Duarte a candidatar-se a Presidente da Câmara da Mielhada. Guilherme, porquê agora, ao fim de tanto tempo, e porquê a Mielhada? Porque leitão é melhor que bebé. Exatamente. Quem não viu o show quem viu percebeu o show do Guilherme, o Sol. Quem não viu, espero, porque será lançado em breve. Não, esse já foi. Já foi lançado? Já foi do Limpo, claro que sim, já foi lançado. Apesar de haver uma ligeira callback neste espetáculo para isso também. Mas olha, fica aqui, não estava combinado, não era promover o teu, mas quem não viu, o Limpo está no YouTube, Está certo? no YouTube também. E está também preliminares. Atenção, será lançado hoje ou amanhã o 4º episódio de preliminares. Vão lá ao meu canal e tem lá...
esta nova temporada, que está bem gostosa. Olha, as pessoas perguntam muito, como é que é a vida, como é que muda de 1 para 2 filhos? E agora há vários exemplos que tu podes dar, eu tinha até respostas bastante complexas, mas para mim a resposta mais simples agora era, de antes, saía um episódio de preliminares, eu via nesse dia, agora ainda não consegui ver nenhum e já vai no quarto. Ok. Então estás a querer dizer que com o segundo filho acabaram-se os preliminares. Também. É isso, não é? Também. Faz sentido. Muito bem. Já sei o que aqui ia te perguntar. Estava no ginásio no outro dia e dei-me conta que estava um rapaz a treinar de cabelo rapado, mas com cabelo. Ou seja, ele tinha pente zero, se não mesmo gilete, e não tinha entradas, nem tinha a tonsura como nós temos. Eu e tu já temos alguma falta de cabelo. E eu queria te perguntar o que é que tu achas sobre as pessoas que, tendo cabelo, porque normalmente quem rapa o cabelo, muitas pessoas hoje em dia, pessoas que já estão calvas, não é? O que é que tens a dizer sobre essas pessoas? É um bocado como usares óculos e não precisares, só para o estilo, não é? Ou usares uma cadeira de rodas, porque não te apetece andar. Mas eu percebo o estilo. Sempre foi um estilo, não é? Cabeça rapada. Eu próprio rapava a cabeça muitas vezes, ainda não tendo entradas, ainda tendo cabelo como deve ser. Mas não achas que é um prático? Não achas que é um desrespeito pelas pessoas que sofrem de calvície? É um bocadinho. É como tirares uma mama só para o estilo. Percebes? Acho que não faz muito sentido. Mas está na moda, outra vez, o cabelo rapado. Dá-te um ar, eu acho que há muitos gajos que fazem isso, dá-te um ar mais másculo. Pode ou não, depende um bocadinho da tua cara. Sim, depende da tua cara. Mas normalmente está associado, se tu pensares quem é que rapa, assim, pessoas conhecidas que têm cabelo rapado, tipo o Jason Statham, o Vin Diesel, o The Rock, são tudo gajos que para compensar. Mas esses são provavelmente todos calvos, não é? E rapam. Mas dá assim, pode dar um ar mais másculo. Eu lembro quando rapava o cabelo, ficava com um ar mais de otário. Que normalmente tem equivalência à masculinidade, porque as mulheres, algumas gostam daquela pinta de otário. É verdade, mas faz-me lembrar Tira o ar fofinho. Eu, como tenho a cara assim bolachuda e bochechas de urso, tirava um bocadinho esse ar, acho eu. Faz-me lembrar um episódio do Seinfeld em que o George, que é careca e que tem problemas com isso ao longo de todas as temporadas, conhece um gajo que rapa o cabelo voluntariamente, não para esconder a sua calvície, e fica ultrajado, disse aquilo que nós dissemos, tu estás a ofender todas as pessoas que sofrem deste trauma. E ele decide então o outro decide, por respeito vou deixar crescer o cabelo. E quando deixou crescer o cabelo, percebe que rapou o cabelo há tantos anos que já está calvo e não deu por isso. Portanto, descobre. E é totalmente diferente tu rapaz o cabelo a achar que tens cabelo ou rapaz o cabelo porque és calvo. Sim. Portanto, o George destruiu-lhe a vida. Basicamente é isso. Ele assim nunca teria percebido que era calvo, não é? Exatamente. Estaria feliz e iludido para o resto da vida. É um bocado como a religião, não é? Tu podes viver iludido para o resto da vida ou teres alguém que te diga, olha... Sim. E a ilusão acaba por ser, se calhar... Lá está, a ignorância é uma benção. Pode ser. Muito bem. Ainda temas do dia-a-dia. Estava no outro dia a almoçar. Como podes ver, eu sou um observador da natureza humana. Basicamente, eu vivo num... És um antropólogo Sou... moderno. Sim, eu vivo num episódio do National Geographic todos os dias. Eu às vezes ouço a narração quando estou a ver pessoas. Ouço o Eduardo Rego ou o David Attenborough. Tu fazes uma boa imitação do Rego. Fizeste no teu espetáculo? Sim, também. Foi treinada para o espetáculo. E estava a ver, estava uma mesa, isto foi num almoço, numa esplanada, e estava uma mesa perto da minha, e um dos gajos, que eu acho que estava com a namorada, não percebi bem se era a namorada, pareceu-me. A namorada saiu, foi à casa de banho, e quando a namorada saiu, ele começou a ver gajas no Instagram. Mas mesmo a ver, tipo, a aumentar o decote e não sei o quê. E bem. Não, eu não disse que está mal, estou apenas a relatar o sucedido. E eu e a minha namorada estávamos a comentar isso sobre... E isso levou a... E tu disseste, que nojento. Como é que é possível? E eu estava... E isso levou-nos à conversa que era... Ela tinha visto uma entrevista de uma terapeuta
que trabalha para um instituto bastante conhecido da psicoterapia, que é o Gottman Institute, se não estou enganado. Mas essa terapeuta dizia uma coisa com a qual ela discordava, que essa terapeuta dizia que os casais deviam dar as senhas dos seus telemóveis e dos seus computadores e ter tudo aberto, porque os casais com confiança não tinham nada a temer. E nós estávamos a falar sobre isso, o que é que achávamos. E basicamente concordávamos, porque por várias razões. Uma delas é que o facto de tu teres uma senha ou não é apenas para tu esconderes alguma coisa, não é por motivo de segurança, mas há um lado simbólico. Tu podes ter o teu telefone completamente impoluto, não teres visto um segundo de pornografia, se é que isso preocupa a outra pessoa, porque pode não preocupar. Para certas pessoas é uma traição, mas pronto. Podes não ter mensagens, mas vamos a coisas mais contundentes. Podes não ter mensagens, podes não ter nada. Mas é simbólico que é. Tu num casal, tu precisas de um espaço teu, mesmo que não tenhas lá nada que te comprometa. Ou seja, as pessoas existem independentemente dos outros. É a mesma coisa que haver uma polícia do pensamento. Imagina, se todos os parceiros tivessem acesso aos teus pensamentos, os quais muitas vezes tu não controlas, às vezes uma coisa a passar e pensas uma coisa, não é? Seria um absurdo, não é? As pessoas teriam sempre a ser criticadas. É um bocado como tu dizias no outro programa, que é, estás com sono? Porquê é que estás com sono? Tipo, não tenho culpa de ter sono. Mas começa a haver uma tendência cada vez maior, especialmente entre jovens, para haver este tipo de partilha, que na maioria das vezes é controle, inclusive a partilha de localização. E não me digam que é em Portugal, segurança, que é por segurança. Sim. Não me parece que seja. O que é que tu tens a dizer sobre isso? Assim, eu acho que, idealmente, ou seja, utopicamente, tu saberias a password da tua namorada e ela a tua, mas nenhum ia lá ver. Claro. Era só, tipo, em caso de emergência ou precisas de alguma coisa para ir buscar o computador ou assim, que pode acontecer. Mas não é isso que acontece, porque todas as relações, é impossível tu teres uma relação duradoura durante anos em que não haja ali um momento em que a pessoa está mais insegura, ou que até pode estar desconfiada, ou que realmente há alguma coisa, mas que até não é nada de mal, tipo, sei lá, um flirt, uma coisa assim, ou até estás-te a queixar da tua relação aos teus amigos, e se a outra pessoa vai ver, tendo acesso, vai ter curiosidade, provavelmente, porque podes estar mais insegura, ou podes estar a dar razões para essa pessoa estar insegura. E pronto, e aí pode estragar tudo. Tu costumas dizer... Isso é a mesma coisa de vais jantar com os teus amigos e gravavas a conversa e tinhas num gravador em casa e a tua namorada, se quisesse, ia ouvir a conversa dos teus amigos. Ou vais à terapia e de repente, olha, eu disse que ia ter que atender aqui uma chamada, peço desculpa. Então, eu vou explicar. Guilherme recebe sempre encomendas à segunda-feira. Boa tarde. Depois as pessoas chegam à sua casa e não sabem o que fazer. Eu não estou aí, chego daqui a pouco. Pode pôr por cima do muro? Põe por cima do muro. Pode ser? Tá, muito obrigado. Quem nos ouve já sabe Tá. que... Tá, muito obrigado, boa tarde, obrigado. Esperemos que não seja um serviço da Vista Alegre. Certo, Guilherme? Não é. É um tapete. Ok. Pode mandar à vontade. Estavas a dizer que era como se ouvissem as conversas... Sim, assim. ou vais fazer terapia, não é? Estás Sim. ali a falar com o terapeuta e gravas também a sessão e está lá em casa. E se a pessoa quiser ouvir, pode ir ouvir. Não, é uma invasão da tua privacidade, Claro. não é? Há momentos em que as conversas que tu tens com os teus amigos ou com o que seja são... Imagina, se tu soubesses que a tua namorada tinha acesso a tudo, todas as tuas conversas com amigos, fora da relação, com tudo, tu não ias ser a mesma pessoa. Tu quando estás num... Claro. Se lasses um microfone para ela ouvir, Claro, quando tu vais jantar com os teus amigos, estavam todos calados. Estavam todos. E o tempo? Mas era isso que eu queria chegar, que é, para já há uma identidade, tens uma identidade múltipla, tu és várias coisas. Tu és uma pessoa quando estás a falar com os teus pais, quando estás a falar com a tua... E isso não significa que tu estejas a ser insincero, simplesmente Faz parte. No trabalho tu não és a mesma pessoa Claro. que és com os copos num jantar de amigos. Convém que não sejas. Sim, e há um elemento dessa tua identidade que é o que levou outra pessoa a gostar de ti, não é? Mas tu não tens que expor tudo. Nem acho que é saudável. Aliás, e falámos disso no episódio passado, que foi fechado para patronos, mas quando os casais anulam a sua identidade em função de uma identidade de casal, normalmente, mais tarde ou mais cedo, dá merda. Não é? Só parece que são um ser único. Mas esta cena toda, é a privacidade, é uma invasão, não sei o quê, também é uma desculpa, porque eu diria que 90% ou mais
se o cônjuge fosse buscar o telemóvel e encontrar merda que não ia gostar. E encontrar um flertezinho, e é encontrar demasiada simpatia para uma pessoa qualquer do trabalho, ou alguma mensagem que recebeu, e encontrar certamente queixas e desabafos com amigos, não é? Mas pronto, já nem vou por aí, acho que isso é perfeitamente normal. Mas então, acho que toda a gente ia encontrar alguma coisa. Ao longo de uma relação inteira, duradoura, eu não acredito que haja alguém que esteja 20 anos junto com alguém e não tenha havido um flerte com ninguém. Mesmo completamente indefinido. Não é um flerte, não é mandar fotos nudes, não é? Um flertezinho em que se outra pessoa visse, pá, não ia gostar. E não acredito que exista alguém que não tenha isso. E portanto... Estás a falar a longo prazo, obviamente. A longo prazo, sim. Muito bem. A longo prazo ou até logo no início. Se calhar até também é comum, não é? Quando começas logo uma relação que ainda estás naquela vai, não vai, se calhar no início ainda estás a jogar em várias frentes. Ainda estás a diversificar o portfólio. Ainda sobre relações, estava a pensar uma coisa que é interessante, parece-me interessante, que é, tu quando vives em casal já há algum tempo, há uma série de histórias, de temas de conversa que tu repetes em ocasiões sociais. Não é? Vais à casa dos amigos, contas a história, e pá, olha, sabes o que é que me aconteceu nestas férias? Normalmente, o teu parceiro ou parceira já ouviu essa história e ouve 2, 3 vezes. Sim. E isto serve para os dois, não é? Sim. E eu estava a pensar que, é uma forma de amor, porque tu aceitas essa repetição, não é? Tipo, já ouvi esta história 4 ou 5 vezes, mas vou ouvi-la, e muitas vezes outra pessoa até participa do relato dessa história com entusiasmo e fica contente que o outro conte de forma a ter risos ou espanto. Mas se tu tens o azar do teu parceiro ou parceira ser um péssimo contador de histórias, é uma merda. Porque estás a levar com aquilo, passas a vergonha de epá, este gajo nunca mais acaba, não sabe nem que vem o punchline. Ou as histórias serem uma merda, não terem interesse merda, nenhum. E tu vais contar essa história outra vez. E há muita gente que faz uma coisa que é... A gente está-te a contar uma história. Seja amigo, namorado, ou o que seja. E vai-te contar e tu, já me contaste isso. E a pessoa, pois já. E procede a contar a história novamente. Há boa da gente que faz isso. E eu fico... Eu quando dizem isso, já acabou. Claro. Acabou. Claro. Não vou contar a história outra vez. Mas há muita gente que é tipo, ok. Pumba. E conta. A minha mãe é assim, por exemplo. Mas às mães perdoa-se tudo. Sim. Mas ainda em relação a estas repetições de história, eu estava a pensar que todos nós temos um lado performativo de stand-up comedian. Ou seja, quando tu contas estas histórias várias vezes, tu estás a apurar um beat. Mesmo as pessoas que não sabem o que é um beat de comédia, mesmo as pessoas que não sabem, nunca vão ver stand-up comedy, mas imagina, tem a história da vez que foram à Espanha e lhes assaltaram o carro, que eles tiveram que dormir num hostal, não sei o quê. Tu contaste essa história 10, 15 vezes ao longo da vida e tu quase intuitivamente sabes o que é que funciona. Sim. Portanto, há um lado performativo de repetição que não é necessariamente genuíno, tu não estás a contar aquilo pela primeira vez, mas tu tens gosto em contar aquilo, porque tu sabes que de alguma forma o resultado de contares aquela história vai ser o apreço dos outros. Isso é interessante. Sim. E há quem ouças a contar a história e cada vez que a pessoa conta a história vai acrescentando merdas que tu sabes que não aconteceram porque estavas lá. E eu tenho que me morder muitas vezes porque não quero desmentir a outra pessoa, mas já às vezes acontece. Tenho amigos que são assim, começam a contar a história e eu, isso não aconteceu assim, não, isso é mentira. E às vezes são falsas memórias, não é de propósito. Às vezes tu contas aquilo e às vezes acontece contares uma história como se estivesses lá. E ainda há pouco tempo aconteceu com um amigo meu, tu não estavas aí. E ele estava, eu não estavas. Já ouviste essa história tantas vezes que pensas que estavas lá, não estavas, só estava eu e não sei das quantas. Tu não estavas lá. E ele continua a achar que estava. Eu tenho a certeza absoluta que não estava. E isso acontece. E às vezes também me acontece a mim. Tipo, será que eu estava naquela história da noite não sei de quê? Será que estava lá ou ouvi a história há 20 anos, já tantas vezes e já não me lembro. E às vezes estavas e não estavas. Porque estavas com uma badeira todo o tamanho que é como se não tivesse, não? Nem te lembras de nada. Olha, recebi uma mensagem do Dinis Rocha, sabes quem é? É um mini biólogo, é um miúdo, já tinha ouvido falar dele, é um miúdo, acho que faz uns vídeos com o pai, me parece, não sei se é com o pai. Sim, eu tinha pensado nele para vir cá ao podcast já há uns tempos. Sim. Então, ele tem 200 e tal mil seguidores. Por falar nisso, nós não temos 200 e tal mil seguidores no Instagram do Sem Barbas na Língua, mas estão a ouvir isto e querem... Começámos a fazer uns reels dos programas. Exato. E que se quiserem receber os reels
e seguir a nossa conta, fica aqui, procurem-nos Sem Barbas na Língua. Sem Barbas na Língua, vão lá dar um seguimento e para os Reels para chegarem lá mais agora, gente. podem continuar E depois, a ouvir. mais cedo ou mais tarde, devemos começar a pôr lá mais coisas. Sim. Storiezinhas de backstage. Sim, e coisas que às vezes aconselhamos aqui, livros, séries, etc e tal. Mas pronto, então o Diniz teve a gentileza de me escrever, a dizer: Hugo, o meu pai pediu para te enviar isto, Todos os Lobos Ladram, e mandou-me um. Nós tínhamos falado que os lobos, lembras-te? Sim. Que os lobos não ladravam. Mandou-me uma notícia da SIC Notícias, em que havia uma imagem de um fotógrafo que conseguiu filmar um lobo a ladrar. São assim são uma espécie de assim, uns latidos. Pois é, tipo os huskies também uivam, mas ladram assim, tem um ladrar muito. E pronto, parece que é raro os humanos testemunharem isto, ou até será raro eles fazerem, mas têm essa capacidade. Agora, eu tinha-te perguntado qual é que seria a razão evolutiva, tu acertaste quase. Foi. Eu sou muito bom. Eu sou muito bom a tirar coisas do cu. Sim. E o bom senso também. Qual era a razão evolutiva para os cães ladrarem mais e os lobos menos? E teve uma das razões é que, como tu dizias, teve a ver com a domesticação. Ou seja, os cães que ladravam mais eram favorecidos em contextos, como tu apontaste, de defesa da comunidade, mas também porque esse latido permite uma melhor comunicação com o homem. O ladrar para brincar, o ladrar para comer. Pois. É mais expressivo o ladrar, estás a ver? Sim, e o uivar é um bocado mais assustador, não é? Talvez. Está conotado hoje. No entanto, não explica a existência de um Yorkshire que ladra e ladra sem parar, porque ele não foi escolhido para ser cão de guarda. Não é? E, no entanto, são os que mais ladram, são os pequeninos. Já sei o que é que foi. Foi um gajo que odiava o vizinho dele, o vizinho da sua cubata, e que foi desenvolvendo cães para só foder os juízos ao vizinho. Sim. O vizinho fazia sempre churrascos ao domingo com batuques e o gajo dizia: agora vou-te foder e vou desenvolver um cão que vai ladrar. Os cães mais irritantes que existem só para te chatear. Então, os lobos, como vivem em matilhas, seja o uivo, os rosnados, ou também os gemidos e as expressões corporais são mais do que suficientes para eles comunicarem entre si. Enquanto que a linguagem ou seja, uma linguagem entre a mesma espécie, enquanto que a linguagem entre o homem e o cão é uma linguagem interespécie e talvez o ladrar seja mais eficaz nessa linguagem interespécie. Sim. Aqueles olhinhos de cão abandonado também é um traço evolutivo. Sim. Os músculos aqui do sobrolho, né? Do lado onde é que foram evoluindo, foram sendo selecionados esses cães que fazem aquele olharzinho que parece de tristeza para conseguir manipular os seres humanos. Ele não comeu nada, coitadinho, está aqui sozinho. Tu, se pudesses ver um animal qualquer que não tenhas visto ainda, um animal selvagem, qual é que seria? Ao vivo? Sim. É difícil isso, agora assim de repente. Pode ser algo que já tenhas visto no zoológico, mas no habitat natural acho que uma baleia azul. Acho também. Eu seria o tubarão branco. Numa jaula. Estar numa jaula. Mas uma baleia azul também deve ser ultra impressionante. Sim, são 30 metros de bicho, 20 e tal, 30. Acho que não sei se me chego aos 30. Estava a pensar, eu tenho uma simpatia pelas chitas. Os vasos sanguíneos das baleias azuis, um humano cabe lá dentro. Uau. Não serão todos, né? As principais artérias. A chita sempre tive. Vi eu no Instagram, atenção, pode não ser. Mas o Diniz que o pai dele pode ser o nosso coisa, fact-checker sempre que falamos de animais. Mas as chitas, eu gosto das chitas, não sei por serem rápidas, mas e sabes que as chitas, não há registros das chitas alguma vez terem atacado um ser humano? Já vi vídeos. A sério? Já. Então... Mas cá estavam tipo meio cativeiro, estás a ver? Ok. Mas já eu li que era in the wild, estás a ver? Porque eu vi uma senhora a ser toda esfrangalhada, umas patas de uma chita. Porque a chita não tem as unhas retráteis, estão-se sempre para fora. Não é como o Wolverine. Que é para dar. É o único felino, acho eu, que tem. Mas sim, não são animais muito grandes e pesados, as chitas. Não é... Mas são muito elegantes. Acho que vais sair todo fodido, mas acho que consegues foder uma chita. Sem nada? Só com as mãos? Acho que sim. Não, vais estar todo arranhado. Se ela te acerta no pescoço, vais-te desvair em sangue ou nos pulsos. Mas és capaz. Aquilo pesa o quê? 30 quilos? Pesa mais. 40? Será? Talvez. Mas as orcas também é um caso. Não há nenhum registro. Acho que há mas não se sabe bem. De ataque no mar. No mar. Em cativeiro já mataram algumas pessoas.
E bem. E bem. Sim. Muito bem, então vamos seguir adiante. Também gostava muito de ver orcas ao vivo. Orcas também deve ser. Mas deve dar um certo cagaço. Tiveste no barco, não? Sim. Não, sim. Tiveste no barco, dá, porque elas agora mandam matos ao fundo. Vai-te lá pouco, nunca atacaram ninguém mas eu não vou lá nadar. Tu sabes que as orcas treinam a caça ao tubarão-baleia? Ou seja, elas ensinam as crias, uma orca faz tubarão-baleia, e porque tem que ser várias a atacar, por causa da dimensão, e elas vivem, um vídeo disso. E é tipo, imagina, uma formação de uma quadrilha que vai atacar de um esquadrão de militar. E elas ensinam, uma faz tipo de tubarão-baleia, e as outras atacam-na e explicam como é que... Porque atacam à vez, estás a ver? Pá, é impressionante. Nunca viste como elas fazem para deitar as focas que estão nas plataformas de gelo? Fazem uma ondulação para a água fazer uma onda e empurrar a orca dali para fora. Focas e tá. Outra coisa que descobri no outro dia, tu sabes que o gorila tem uma dentada mais forte do que o leão? Não sabia, mas diria. Tem mais massa muscular. E no outro... Tem uma cabeça mais quadrada, não é? E coisas que tu aprendes ou tentas descobrir quando tens um filho de 4 anos. Pai, quem é que ganha numa luta entre um leão e um gorila? Então perguntei ao ChatGPT o que é que ele achava. E a resposta é interessante, porque diz que ainda que o gorila seja massivo em termos musculares e tenha imensa força e tenha essa dentada, não está programado evolutivamente para ser um lutador e um caçador. Para já porque é herbívoro e para já porque a maioria dos confrontos deles não passam por agressão, passam por intimidação. Fazer peito. Sim, fazer peito. Só tem uma arma, não é? O leão tem as garras, quer dizer, tem os punhos. Tem os punhos. Se ensinares um gorila a lutar MMA, acho que fode o leão. Aí fode um leão. Mas se não, e é verdade, porque um leão caça, anda à luta contra os leões, portanto, é a universidade da rua, estás a ver? Sim, a escola da rua. Da street. Sim. Mas o urso e leão é que já não sei. Um urso já deve foder um leão. Sabe, o urso... Se bem que eu acho que já, tipo... O urso, eu estive a ver, o urso é dos animais que tem a dentada mais forte. Está lá, se não está no top 3, é um dos ursos. Não sei se é o polar, se é o grizzly, mas tem a dentada mais forte. É mais forte que o... Sim, o polar deve foder todo. O polar é gigante. Não tem nada a ver com os outros ursos. É mesmo gigante. Mas... O urso... Estava a pensar qual é que teria a mordida mais forte. Deve ser... Não sei. O crocodilo. Os crocodilos gigantes devem ser os que fazem mais. O hipopótamo. O hipopótamo fode tudo. Ninguém fode um hipopótamo. O hipopótamo é tramado. É o animal que mata mais humanos em África. Tirando um mosquito, obviamente. Né? Mas pronto. Muito bem. Então, já que estamos a falar de morte, vamos falar de imortalidade. Porque quando houve aqui há umas 2 ou 3 semanas a cimeira na China com os líderes da China, da Rússia, da Índia... Foi apanhado em microfone aberto uma conversa entre o Putin e o Xi Jinping. Deve ser. Peço desculpa, senhor. Pessoas da Embaixada Chinesa que estão a ouvir no meu Huawei. Eles ouvem tudo, não é? Tudo, estão sempre a ouvir. Peço desculpa se ofendi o grande líder. Mas foi apanhada uma conversa entre os dois em que o Putin... está-lhe a dizer, pois, isto agora com as novas tecnologias de transplantes, nós podemos transplantar órgãos infinitamente, e o presidente chinês diz, pois, agora vivemos até aos 150 anos. E eu estava a pensar as implicações disso, ou seja, as implicações para um ditador que normalmente se gostam de perpetuar no poder, deles viverem até aos 150 anos, não é? Estes dois tipos, que claramente se pudessem não só viveriam até aos 50 anos e não se reformariam tipo aos 100. Não. Outra coisa que eu acho que aconteceria era, se isto acontecer, imagina que é possível, há uma indústria de... se não de rejuvenescimento, pelo menos de manutenção de peças, não é? Que vai haver uma divisão enorme entre ricos e pobres, porque a tecnologia vai claramente, no início, ser para ricos, não é? E depois vai criar um tipo de gajos, como já existe, viciados em plásticas. Ou seja, imagina que no início eles só têm peças ainda interiores. Continuas, tipo, todo encarquilhado, com as nádegas pendentes, os testículos até aos joelhos, mas tens um coração a bombar bom e os rins a bombar. Mas vais ter uma espécie de... como aquelas mulheres e homens que parecem lagartos, estás a ver? Sim, como diz o Bill Burr, mulheres de 50 anos que se querem parecer com mulheres de 20 anos, mas acabam a parecer-se com lagartos. Sim. Tu vais ter também isso, vais ter uma espécie de tribo
que vai ter algum tipo de formação? Ou... Talvez, apesar de acho que quando estiveres nesse estado em que já trocas tudo e imprimes órgãos e não sei o quê, já vais ter coisas que rejuvenescem mesmo. Pois, não vais precisar de andar a esticar a pele e a colar os tomates com fita adesiva cá para cima. Acho que já vais ter coisas que te vão mesmo mexer com os... Não sei o que é, relógio das células e tal, e fazer com que elas Mas imagina que retrocedam tipo, juntas cenas. dinheiro e só tens dinheiro Reparar o para... ADN. Tens dinheiro só para comprar um coração e se calhar uma cara, mas tipo, não consegues pôr uma pila e um ânus novo. Tens tipo um ânus todo laço, estás a ver? Que já que tens de continuar a usar fraldas. Okay. Vai criar imensos problemas. Pois vai, o que é que escolhes? Mas também uma pila sem um bom coração não funciona, porque vai estar mole, porque não vai bombear bem o sangue. Portanto, não sei. Acho que o coração primeiro, o cérebro primeiro, não é? Sim, o cérebro é o mais O importante. cérebro primeiro e depois cá o fígado. Podes beber copos à vontade. Se o álcool não desse ressaca nem fizesse mal ao corpo, o mundo era um bocadinho diferente. Ia ser um perigo. Ia andar muitas vezes bêbado, fora de controle. Muita gente ia andar. Talvez. Deixava de ser uma coisa se calhar só para festas, não é? Para certas pessoas não é para festas, Sim, é todos os dias. todos não os é? dias, é. Ainda fazendo mal. Mas olha, já que como estávamos a falar disto, eu estava a pensar. Mas também, quanto mais tempo um ditador estiver no poder, mais aumenta as suas chances de sofrer um atentado. Não é? Estava a pensar que ditadores é que morreram velhinhos de causas naturais. Fidel Castro, Salazar. O Al-Assad Pai, se não estou enganado. Passaram aos filhos, não é? Por norma. Mas muitos são mortos. Há sempre uma altura que há uma revolta e ou os Estados Unidos vão lá matá-los. Stalin. Depois estava a pensar o Stalin, como é que eu não sei morreu como é que com um AVC. Ok. Pois, não são alguns. Na China, não é? O anterior. Não sei. Não sei. Quem é que era o Mas anterior. não sei. Mas o Stalin é engraçado porque o facto dele ser um filho da puta de um homicida que eliminava pessoas a torto e a direito e depois as mandava apagar das fotografias oficiais. Tipo, imagina uma fotografia tirada em 1927 com o Comitê Central do Partido em 1945 que tinha metade das pessoas. Estás a ver? E que fazia aquelas purgas horríveis que não só te eliminava, mas te obrigava. Era uma espécie de procissões de autocrítica em que tu tinhas que dizer que eras um merdas à frente de toda a gente e coisas horríveis. Mas o facto de ele ser assim, possivelmente, fez com que ele morresse, ou pelo menos não tivesse assistência médica mais rápida, porque consta que quando ele caiu, ele estava no escritório dele e ele caiu, e houve um barulho, os soldados que estavam à porta não foram lá com medo dele, com medo que fosse alguma coisa, e portanto não o assistiram imediatamente, e ele teve... não sei se foram horas, mas teve algum tempo. Isso é o que eles dizem. Se cá foram lá, viram no chão e pensam, vamos comer maçãs e depois já cá vimos ajudá-lo. E há um lado, conta-se também, que ele, como normalmente acontece às vezes quando tens acho que foi um AVC que foi, mas acho que foi AVC, mas foi alguma coisa cardiovascular ou cerebral, que ele estava caído sobre a sua própria merda, não é? E não deixa de ser... quase uma lição cósmica, não é? Que não compensa as coisas horríveis que ele fez, os gulags, as mortes por fome, tudo isso. Mas que no fim, tu podes ser o maioral da União Soviética durante não sei quantos tempos e derrotaste o Hitler e eliminaste toda a tua oposição. Mas no fim, morres afogado na merda como os outros todos. Mas não sentes, pá. O mal Não desses sei, é que depois não têm a noção. Isso é que é injusto, não é? Muita gente que são os merdas e que fazem atrocidades no mundo, depois morrem sem a consciência que estão a morrer. Sim. E sem o Mussolini sentiu, porque foi linchado pela multidão. O Gaddafi. Vê-se na cara dele, quando os gajos lhe enfiam o pau pelo cu acima, a cara dele de... Tu viste isso? Vi. Tipo, vi. Não tinha, ou seja, quando ele está assim no meio na carrinha, né? Estou na carrinha, enfiou-lhe uma cena, a cara dele, tipo, mesmo, vou morrer aqui. Acho que foi aí que ele percebeu, vou morrer e vai ser, estou-me a enfiar um ferro pelo cu acima. E dá algum gozo. Dá algum gozo. Claro, mas olha, já que estávamos naquele momento ele deixa de ser um ditador, um déspota. Era só uma pessoa com medo. Isso dá algum prazer. Ou seja, o medo que ele impingiu durante décadas a milhares de pessoas.
e pessoas inocentes, ao contrário dele. Sim. Não é? Portanto, É a justiça cósmica. que infelizmente não funciona. Não sempre. funciona. Mas já que... É uma coisa que me irrita quando as pessoas... O karma. Pá. A não ser que tu acredites que as pessoas depois noutra vida vão ser castigadas ou recompensadas, se olhar só para este plano, é óbvio que o karma não funciona. Para mim, há muitos filhos das putas que têm vidas incríveis. Para mim, quando dizem o karma, eu imagino sempre um gajo de Cascais Bet que resolveu ir para Bali e fazer surf e depois se converteu ao budismo. Sim. E agora o meu nome é Karma. Yeah. E eu vou-te alinhar o chakra. Tem nome de discoteca, do Portimão. Sim, exato, vamos ao karma. Exatamente, é mais isso. Não é? É isso. Com capa. Mas então, já que estamos a falar de longevidade, e para quem, ao contrário de Putin e do Xi Jinping, eu estou a dizer o nome mal de propósito, ou porque não sei, mas pronto. Os que são pobres, isto para as pessoas que são pobres, que são a maioria das pessoas que nos ouvem, porque são portugueses e, portanto, não podem gastar 2.300 euros numa renda moderada. É isso aí que eu ia dizer. Não somos, se 6.300 euros é uma renda moderada, nós somos um país incrível, em que a classe média está ótima. E num estudo que eu já falei aqui várias vezes e que agora fui mesmo à procura, que é o Harvard Study of Adult Development, que é um estudo que começou em 1938, não nos anos 20, como eu disse, não. O que eu tinha dito começou com pessoas nascidas na década de 20, não tenho nada. E que se iniciou acompanhou 724 homens, que na altura eram estudantes da Harvard, mais jovens de bairros pobres de Boston, para fazer até uma comparação. Okay. E que ao longo do tempo foi acompanhando também os seus descendentes. Neste momento acompanha 1.300 pessoas, já não exclusivamente homens. E já teve vários diretores, e o último diretor publicou um livro sobre os resultados mais recentes, chamados The Good Life, para quem estiverem interessados, é do Robert Waldinger, acho que é assim que se diz, e as principais conclusões são interessantes, vou dizer aqui algumas, e por favor comenta, então, que a qualidade das relações é um fator mais forte do bem-estar e de longevidade. Não é a riqueza, não é a fama, não é o sucesso profissional que predizem uma vida longa e feliz, mas relações humanas estáveis e calorosas. Essas relações reduzem o declínio mental, físico e emocional, e eles chegaram à conclusão que o isolamento social é tão prejudicial à saúde como fumar ou o alcoolismo crónico. Okay. Faz sentido para ti? Sim, acho que sim. Principalmente quando tens uma série de doenças que advêm de stress, tu tens relações sociais boas, é uma excelente forma, talvez a melhor de espairecer, não tens stress, não é? Quantas vezes um gajo está estressado, vai tomar café ou fala com amigo ou namorado, é uma conversa fixe e és outra pessoa, tipo, esqueces dos problemas. Ou então relativizas, porque sabes que tens pessoas que te cuidam e que te amam e, portanto, o chefe do trabalho é apenas um gajo que está transitoriamente na tua vida. Agora, tu viveres constantemente em que todas as relações são mais ou menos tóxicas, tipo o trabalho, não gostas do que fazes, chegas a casa, já não podes ver o teu marido ou a tua mulher, não tens grandes amigos, é muito mais fácil começar a ver um declínio mental e físico e até tu desleixaste no resto, não é? Acho que uma pessoa mais feliz vai cuidar mais de si. Uma pessoa que não está muito feliz, para que é que vai estar a cuidar da alimentação e do corpo e disto e daquilo, não é? Vai-se desleixar e acaba por abrir a porta depois a uma série de doenças. Ainda assim, eu acho que o maior fator deve ser genético. Já li que não necessariamente, ou seja, que sim e não, mas já lá vamos, que eu tinha que... Pelo menos para evitares uma série de doenças que reduzem a esperança média de vida. Tu vês, não é? Uma família em que os teus avós, os teus pais, os teus tios todos tiveram cancro, à partida a probabilidade é gigante, muito maior de tu vires a ter ou os teus filhos terem. Mas se tu tiveres uma vida... Apesar de depois terem mutações que não são passadas pelos genes, mas... Claro, mas imagina que é um cancro que hoje, tendo em conta a ciência, é um cancro que tu podes controlar. Que não é um cancro do pâncreas, ou um linfoma, uma merda do género. Se tu, imagino eu, tiveres uma vida relativamente saudável e tiveres esse bem-estar, talvez seja mais viável tu venceres esse cancro do que se tiveres uma vida de merda, estiveres sozinho... tiveres maus hábitos, fumares para caralho, tiveres uma má alimentação, imagino eu. Sim, claro. E em termos de classe, de extrato social, eu diria que quanto mais dinheiro tens, maior a longevidade, não é? Vês isso
pelos países ricos e os países pobres. Mas isso não sei no acesso à saúde, não é? Porque se tiveres imagina, tu tiveres uma vida de merda, podes ser um gajo rico e ter uma vida de merda, tanto emocionalmente como em termos de hábitos, não é? Sim, mas o acesso a cuidados básicos de saúde é o fator predominante para a esperança de média de vida ter aumentado. Mas tu fumares que nem um cavalo e fores um bêbado, tens um ataque de coração aos 55, não há... Mas aí, ok, estás a analisar um caso. Sim. Se tu puseres 100 gajos ricos, que nasceram ricos, tiveram acesso a tudo, têm todos os cuidados, têm uma boa alimentação, têm acesso a comida melhor, com mais nutrientes, menos químicos, uma série de coisas, mas depois abusam mais, bebem mais álcool, fumam, têm uma vida mais com stress. Desses 100, é muito provável que a esperança média de vida da média desses 100 seja muito maior do que de 100 pessoas que nasceram num contexto muito pobre, que não tiveram, nem puderam ser vacinados, não têm uma infecção, não têm coisa. Num contexto muito pobre, sim. Mas se calhar num contexto de pobreza em Portugal, ou seja, teres uma vida mais difícil, sim, mas tens acesso ao plano de vacinação, sim, e sim, talvez já não faz tanta diferença. Não? Mas então, a segunda conclusão é que, e acho que isto aqui é fácil de todos nós intuirmos, ou de pelo menos vermos à nossa volta, é que a solidão mata. As pessoas solitárias, e vês isso na velhice, não é? Vês muito isso na velhice em Portugal. As pessoas solitárias têm piores indicadores de saúde, de sono, de imunidade e de esperança de vida. Aumenta o risco de morte prematura com o isolamento prolongado. Mas isso é o sinal que está bem feito, que Deus, que fez os humanos, como toda a gente sabe, fez as coisas bem feitas. Porque se tu estás só e numa solidão extrema, para que ter uma esperança de vida longa? Olha. É para morreres. Não é? Claro. Não preferias? Claro. Também te podes matar, se vês que estás a durar muito. Mas nem toda a gente tem coragem para isso. E, portanto, tu estás numa solidão extrema, vais viver 30 anos, mas já não tens ninguém. Não tens filhos, não tens, os teus amigos já morreram todos aos 70, e tu vais viver até aos 100 sozinho, sem ter ninguém. Deve ser uma tortura. Sim. A menos que descubras um lar de idosos onde há muitas DSTs. Exatamente, onde podes drogar com boas drogas, claro, e fazer orgias com os outros velhinhos, e então aí se calhar mais 10 anos. Eu não quero fazer orgias com os outros velhinhos, eu quero fazer orgias com strippers, okay, e prostitutas ótimas, okay, quando tiver 90 anos. Não quero fazer com as velhas que estão lá e com os velhos. E ainda por cima uma orgia de velhos, ele já está sempre a levar com tomates na testa, de certeza. Estão sempre a badalar. Eu partilho do teu desejo, no entanto... se calhar sendo velhinho não terás o mesmo acesso a pessoas mais novas como terias agora aos 40 ou 30 anos. Não, por isso é que eu disse prostitutas. Okay. Só precisas de pagar. Metes uns Viagras, okay, contratas umas prostitutas ou alguém que esteja disposto a ser prostituta para alegrar velhinhos, centros sociais, não sei se fazem esse trabalho ou não, e podes até morrer assim. Se tu tiveres 90 anos, acho que é a melhor forma de morrer. Sim. Se não tiveres ninguém. A melhor forma é acabar de ser rodeado das pessoas que tu amas e despedirem-se. Enquanto estás numa orgia. Enquanto se calhar estão a fazer um belo falácio. Então, a terceira conclusão é que a qualidade das relações importa mais do que o número. Portanto, é melhor ter bons laços genuínos de confiança do que... relações superficiais. Portanto, se tiveres 500 mil de seguidores no Instagram, se calhar não quer dizer que... e aqui, olha, vai ao encontro daquilo que tu disseste, que é relações conflituosas, casamentos hostis, amizades tóxicas, são piores do que estar sozinho. Pois são. Sem dúvida. Por isso é que tens uma série de pessoas que começa a viver quando fica viúvo ou quando se divorcia. E tens muitos... Tens muitas viúvas que vivem muito mais tempo e felizes. E é tipo, daí o conceito de viúva alegre. Sim. E até muitas pessoas que nunca casaram e algumas que nunca tiveram filhos, e é tipo, não tem aquela cena, o meu filho não me veio visitar ao lar, que é uma tristeza para muita gente. E às vezes até nem é verdade, tu nem te lembras bem que a pessoa vai lá. Isso é fedido. Tu vives em constante desgosto por os teus filhos não te irem visitar e eles cá vão lá todos os dias. Acabaram de ir lá e cortaram-te as unhas e deram-te banho. Fizeram tudo, limparam-te a fralda e há muita gente que é muito mais feliz porque não tiveram essas chatices. O vínculo social protege o cérebro, portanto, pessoas emocionalmente ligadas mantêm a memória mais afiada. Ao invés, os conflitos crónicos e a falta de suporte são ligados a um declínio cognitivo precoce, ou seja, fodem-te tanta cabeça
que tu ficas com travadinhas mentais, não é? Tipo... Sim, tu ficares um mês numa prisão solitária, começas a ficar maluco, só um mês. Já começas a falar contigo mesmo, podes ter alucinações. Portanto, imagina o que é viveres anos e anos em que a única pessoa com quem tu falas é quem? O senhor de CTT, que vai lá, uma vez por semana. E não são conversas desafiantes ou estimulantes, na maioria dos casos. Por isso é que tantos velhinhos vão às consultas muitas vezes... E querem estar... Eu sempre que vejo, irrita-me. Obviamente me irrita quando está na fila do supermercado ou na farmácia e estão ali a falar. Mas irrita, mas logo a seguir penso, tipo, essa senhora se calhar não tem ninguém para falar. É o meu único momento em que tem algum tipo de conexão com alguém. E eu, por acaso, não sei, estava a pensar, se a cena da inteligência artificial se pode vir a colmatar isso, criando, hoje em dia, se uma velhota quiser estar a falar com o ChatGPT, ela consegue estar a falar o dia todo com ela. Até pode pôr o ChatGPT com a voz do Gocha. Ou do João Baião. E fica toda contente. Acho que até eu vi um gajo que fez uma cena dessas, acho eu agora. Não sei se clonou ou pôs um vídeo e acho que a senhora pensava que estava a falar com o Gocha. Acho que sim. E se vai colmatar isso, ou se vai fazer com que... ela está lá entretida com o ChatGPT e então os filhos ou os netos vão ligar menos. Saberemos em breve. Para quem não tem mesmo ninguém, acho que pode ser uma coisa muito fixe. Apesar de lá estar, se calhar estás a tapar o problema com uma coisa que é mais prática do que criar centros de dia, haver voluntariado de pessoas com a casa e estão com os velhotes e não sei o quê. E pode ser pior ou pode ser melhor. Veremos. Como tudo. Não? Então, a juventude não é uma condição absoluta para o bem-estar, mas é sim o propósito e a adaptação. Portanto, os mais felizes aos 80 anos eram aqueles que décadas antes mais investiram em relações significativas e tinham um propósito para a sua vida. Uma coisa. E que normalmente esse propósito extravasa a sua própria pessoa. Ou seja, se tu tiveres um propósito que vai além da tua carreira profissional ou do enriquecimento e que tenha os outros em conta, os filhos, a comunidade, sei lá... se calhar o clube recreativo, o que seja, que isso também contribui para a longevidade. Aliás, diz aqui que o dinheiro e o sucesso profissional só trazem felicidade até certo ponto, porque após o nível básico de segurança material, as relações e a saúde física tornam-se fatores dominantes e depois, uma coisa de bom senso que é cuidar do corpo e da mente. Exercício regular, sono, alimentação equilibrada, moderação no álcool, e que as duas coisas estão absolutamente relacionadas. Porque imagina, tu podes ser um gajo que faz imenso exercício, mas tens uma vida emocional de merda, o efeito e vice-versa, o efeito de um fator positivo é potencializado pelo outro, não é? Ou é anulado pelo outro. Sim, mas várias doenças depois estão também ligadas com vários fatores, não é? Não é tipo, à partida, se vais ter cancro no pulmão, não deve interessar muito se estás deprimido ou se tens uma relação fixe ou não. Vais ter cancro no pulmão. Sim. Não, há coisas que não estão assim tão relacionadas. Mas por falar em álcool, por acaso, e de longevidade, eu fui fazer análises agora. Eu tinha feito há um ano e tal. Fui fazer análises e não é que eu tenho tudo melhor. Tudo melhor depois de tour, férias, beber álcool estúpido nos últimos meses, com o verão e com a tour. E tenho tudo melhor. O colesterol baixou imenso, o bom subiu, os triglicéridos estavam altos, estão impecáveis, tudo bom. Portanto, acho que nos andam a mentir e o álcool faz bem. Faz bem. Eu pus no ChatGPT, já tínhamos falado aqui, né, de pôr as análises. Não sei se já tínhamos falado disso. Mas eu até recebi em papel e tirei foto, o gajo pôs logo numa tabelinha, pôs tudo, analisou, fez um relatório para cada uma das cenas, que portanto, tem lá os limites, não é preciso saber coisa, mas às vezes há combinações de alguns. E depois mandei as do ano passado, disse para ele fazer uma tabela comparativa e um relatório. E ele disse, melhoria incrível, aposto que continua a fazer o que está a fazer. E eu fui buscar uma cerveja. O ChatGPT também é um bocado chupa-pizzas, sabes isso, não é? Não, mas eu já tinha visto os níveis, porque eu tinha o colesterol e os triglicéridos, da última vez estava alto, mas se calhar fiz as análises depois de um fim de semana de comer merda. Claro, e tu estás a falar de
Ou seja, tu estás a enfocar-te na questão do álcool e de ter vindo de férias, mas se calhar há outros fatores que não estás a ter em conta ao longo do ano que influenciaram o resultado das análises. Mas acho estranho, porque até tenho comido um bocado pior, principalmente em tour, às vezes é mais difícil. Será que tens um ano com menos stress? Estás mais feliz? Não, até foi mais stress, tipo mudança de casa, a tour, tipo, até foi um ano bastante... Mas a mudança de casa é uma mudança positiva, não é? Sim, mas todo o processo é chato, é estressante. Pode ser um stress fixe, às vezes, não é? E desporto eu já estava a fazer, tipo, tenho feito. Portanto, acho que foi o álcool. Foi a única coisa que mudou, foi eu beber mais álcool. Portanto, acho que quando vos dizem para não beber, desconfiem. É a indústria farmacêutica que não quer que isto saia cá para fora. A cerveja faz bem. E já agora, estou aqui porque tenho o nariz entupido, pronto. Tinha feito uma TAC há um ano e tal, também na altura que fiz essas análises. Depois agora estou no otorrino, no hospital, e ele pediu-me para eu levar o CD, porque ainda estamos em 1990. O CD com as imagens. Eu levei no telemóvel e dá para sacar os exames, ele disse que não dava. E então eu fui lá pedir o CD, eles, o CD é 15 euros. Porque, pelos vistos, ainda estamos a comprar CDs ao preço, quando se gravavam CDs, não é? E era preciso gravar um gravador que custava 300 euros. E eles disseram, mas é igual ao que está aí, se você descarregar e levar numa pen, é igual. E olha, pensava que era com mais qualidade, se eu viesse pedir, por isso é que ele me tinha pedido. Levei a pen e ele disse, não dá para pôr pen neste computador. E eu, ok. Então, não podias mandar por mail? Não, nada. O e-transfer? Eu tinha o meu computador. Sim. Dava para ir ao site. Não deve ter acesso à internet, aquele computador, não deve ter pen, não sei. Então qual é que foi a solução? Vou fazer outro ataque. Foda-se. Isso é absurdo. Ou seja, saía mais barato comprar 10 computadores para o hospital Amadora Sintra do que fazer um ataque, que isso vai custar ao Estado. Por um lado, assim, passou um ano e tal, até pode ser bom, ver se há alguma evolução, se piorou, porque estou a fazer um tratamento e não sei o quê. Isto não é bem um desvio no septo, é uma inflamação dos cornetes, mas achei giro. Espero que nenhum médico do Hospital Amadora Sintra fique em maus lençóis depois de falar deste desperdício. Mas pronto. Olha, uma vez aqui há uns tempos, nos programas de patronos, porque nós nos patronos às vezes fazemos programas especiais com perguntas. Aliás, até estamos a pensar agora fazer com áudios de perguntas para os patronos poderem fazer as perguntas diretamente, em viva voz. Aliás, quem nos ouve há muito tempo, ou começou a ouvir agora, mas está interessado em ter 2 episódios extra todas as semanas, estes longos, e depois mais 4 de fim de semana, uns especiais que têm meia hora, o que é que tem que fazer, Guilherme? É ir ao patreon.com/sem barbas na língua e subscrever. Neste momento temos uma modalidade, há lá os outros níveis que ainda não estão descontinuados, mas se quiserem fazer é um nível 3 euros, 3 euros por mês, e podes fazer com 15% de desconto. 15% de desconto se fizerem ao ano, e pronto, tem acesso a tudo. Os episódios de patronos vão todos para o Spotify, para essas plataformas todas também, e é isso. Mas lembro-me de perguntarem uma coisa que nós tivéssemos mudado de opinião. Uma das coisas, já foi há algum tempo, uma das coisas que podemos falar disso, que eu mudei de opinião, por as evidências serem por demais, tem a ver com a questão do conflito israelo-palestiniano. Qualquer coisa que eu ou tu digamos aqui, a partir deste momento sobre isto, vai indignar alguém e deixar alguém a espumar de raiva. Sim. Qualquer coisa. A menos que nós paremos e voltemos a falar de copos ou de coisa do género. E portanto nós, o ano passado acho que falámos disso, a seguir ao... o ano passado não, há mais. Mas desde a última vez que falámos não mudámos, acho eu, de opinião. Não estou a dizer, mas aí é que eu vou chegar, que é, isto é um problema demasiado antigo, que vem até anterior ao fim da Primeira Guerra Mundial, portanto não vamos falar disso. No meu caso, e acho que outras pessoas concordarão, de dificílima resolução, portanto eu não tenho certezas. Não tenho dúvidas que aquilo que o Hamas fez no 7 de outubro é terrífico e que Israel tinha o direito de retaliar. Da mesma maneira que também não me parece que tenho dúvidas que agora, neste momento, que o Estado israelita procede de uma forma terrorista como o Hamas procedeu durante anos. Ou seja, eu durante muito tempo, sem prejuízo de saber o que é que o Israel fazia, vi o documentário chamado Checkpoint, mostrar o que é que os palestinianos passam para entrar em Israel. Vi o Gatekeepers, em que os serviços secretos, é sobre os serviços secretos israelitas, e que, como diz muito bem um dos agentes secretos,
os terroristas de uns são os heróis de outros. Os Freedom Fighters, não? Exatamente. E que que se tu vives na faixa de Gaza, há um culto da morte, de celebração dos bombistas suicidas. És um miúdo de 14 anos que, se te matares, fazem pósteres gigantes contigo como se fosse uma estrela de Hollywood, e fazem festas e os teus pais recebem dinheiro. E que, portanto, querem de facto acabar com o Estado de Israel. E portanto eu sei isso tudo, ou seja, sei, mas neste momento... Sim, e mesmo se tu... Ou seja, a cena do 7 de outubro, não é? Sim. Vai fazer um ano amanhã, não é? Um ano Não, 2 anos. 2 anos. E também há uma série de complexidade histórica que antecedeu isso, não é? Claro, porque é que o Hamas estava lá, quem é que armou o Hamas, porque é que se deixou que o Hamas também estivesse ali. Também dá jeito aos dois, o ódio mútuo, não é? Sim. Eu nem sequer estou a entrar por aí, estou a dizer apenas que, para mim, parece-me que há aqui uma espécie de um equilíbrio de maldades ou de mal, mas que, face à evidência das imagens que tu vês, que são validadas por especialistas e por fontes, quando tens o ex-primeiro-ministro israelita, o Ehud Olmert, a dizer que o que estamos a fazer em Gaza é uma guerra de aniquilação, uma matança indiscriminada. Quando aquele argumento que muitas vezes era utilizado e ainda é hoje de mas se o Hamas tivesse as armas que tem Israel, dava cabo, tipo, de Israel desaparecia. Certo, é verdade. É verdade, mas de certa maneira, mesmo que Israel não tenha feito desaparecer a Palestina de um dia para o outro, como se calhar o Hamas faria carregando num botão, é isso que está a fazer de uma forma mais demorada. Eu acho que há uma falta clara de objetivo. Qual é o objetivo? Um objetivo claro. Qual é o objetivo? Porque eu respeito se eu disser assim, olha, o nosso objetivo é matar toda a gente. É mesmo, o genocídio, que a gente está a dizer que não é mesmo esse. O nosso objetivo é esse, porque acho que só assim é que se resolve o problema. Eu dizia, não concordo, porém, tem um objetivo mensurável no fim e que resolve um problema. Estás a ver? É tipo, ok, isso resolve o problema. Se tu matas toda a gente ali, acaba-se um problema. Deixa de haver Palestina e palestinianos ali, pronto, vais criar uma série de outros, mas acabas com um problema. E pelo menos era um objetivo mensurável e honesto. A cena de matar indiscriminadamente, que em todas as guerras se faz um bocado, mas aqui acho que se perdeu um bocado a vergonha. Eles têm armas no hospital guardadas, a gente tem que matar os hospitais. Não deixares entrar ajuda humanitária. É isso. Depois ainda tem essa parte que ainda acaba por ser mais nojento. A morte de crianças, tudo isso. Mas e não é só... Eu não sei quem é que tem direito a estar lá, não sei o quê. Ninguém tem direito, porque aquilo também não é terra santa nenhuma, é tudo inventado. Começa logo por aí, hoje em dia já é mais geopolítica do que religião, mas se tu estás num sítio, se eu estivesse num prédio em que todos os vizinhos me odeiam e me querem matar, eu mudava de casa. E eu acho que Israel também podia pensar nisso. Se toda a gente te odeia, não estás no sítio. Tu até podes estar certo, claro, e ser a pessoa mais evoluída e os vizinhos serem todos grunhos. Muda mas cá está, tem a ver com todo um passado histórico que nós vamos analisar aqui, que é o direito à afirmação de um povo, especialmente depois do Holocausto, em que o quiseram exterminar e então chegaram ali. Portanto, há tudo isso que não vou falar agora. Eu vou falar de uma questão, para mim, simples, até para não dispersarmos, que é a crise terrível humanitária e a dor que é ver aquelas crianças e aquelas pessoas completamente desamparadas. Independentemente da crença que tu tens política, se o Estado de Israel deve ou não existir, dos dois Estados, tudo isso. Sim, acho que neste momento já ultrapassa isso. Ultrapassa isso. E é muito curioso, porque se nós já vivemos num tempo de polarização, então aqui é tudo ainda mais polarizado, porque da mesma maneira que eu não consigo acreditar nem nas pessoas que dizem não, mas as pessoas ali na faixa de Gaza, eles todos apoiavam o Hamas a mal ou bem, não sei o quê, portanto estão a pagar por isso. Da mesma maneira que eu não aceito, como eu ainda no outro dia estava a ouvir uma pessoa a falar de como nós falamos, do que aconteceu horrível na Palestina, e depois no fim disse, porque os judeus também são todos iguais. Essas generalizações não é verdade. Eu tenho amigas judias, conheço pessoas que não são a favor do que está a acontecer, e agora fizeram uma sondagem nos Estados Unidos em que mais de 65% dos judeus acham que o que está a acontecer em Gaza é um claro abuso de força, e já não me lembro outra expressão. Portanto,
imagino que dentro de Israel, não sei, haverá pessoas que irão discordar. Mas eu até percebo quem é de lá, Sim. E quem tem esse peso da história, não é? Que consiga fechar os olhos e dizer assim, pá, estou-me a cagar. Claro. Eu até consigo perceber isso. Sim. É meio mob wife, porque estás também a dizer, aqui que é um uso excessivo de força, também é só dizer, não custa nada dizer. Claro, ou seja... Porque fica bem, mas no fundo estás assim, mas olha, se morrerem todos eu até gostava. Porque acho que é muita gente que acontece isso. Imagina isto, agora por exemplo este fim de semana judeus nova-iorquinos acho que fizeram um protesto e fecharam o ponto de Brooklyn. Estás a ver? Um protesto contra o que está a acontecer em Gaza. Eu estava a ouvir e agora, ouvintes, fiquem connosco, estamos aqui a falar de matizes, de nuances, tentar entender, não é justificar, tentar entender que pessoas pensam de maneira diferente. Eu ouvi uma entrevista de um jornalista israelita que colabora com o New York Times, que é um jornal progressista, em que ele estava a explicar a um editor americano a diferença de viver em Israel. E ele dizia, eu cresci a dizer... ouvir que me iam exterminar. Ou seja, terminar-me a mim pela minha condição e exterminar o estado onde eu vivo. A ver atentados bombistas na televisão, nos autocarros, aconteceu em todo lado. E para mim, para ele e para muitas pessoas, dizia ele, com o 7 de outubro isso ficou claro, se algumas dúvidas houvesse, está a ver? Pela dimensão do atentado. E que... ao contrário dos americanos, que lhe diziam, os meus amigos americanos ligam-me e dizem, não vos deixem arrastar para uma guerra sem fim. E o gajo dizia, mas nós não somos os americanos, nós não temos um Vietnã, não temos um Iraque. As guerras em que nós entramos, nós ganhamos praticamente todas. Não é? Portanto, e se fores a ver, não é? A guerra do Yom Kippur, dos 6 dias, não sei o quê, eles são uma potência... Sim, se for fazer MMA contra crianças, tá também bem, não não ganham os combates todos. Eu não estou a dizer... Também é fácil. Estou a mostrar o racional deles. Sim. E, portanto, não estou a fazer a apologia disto, atenção. Sim. E, portanto, segundo este racional, aquilo que estavas a dizer há bocado é, se temos que terraplanar aquilo... tendo em conta essas circunstâncias, então vamos terraplanar aquilo. Sim, eu consigo, lá está, eu consigo perceber o peso da história, que haja quem pensa assim. O que me faz confusão é depois essas pessoas não conseguirem ver o outro lado, que é, ok, então isso é verdade, tu estás disposto a matar centenas de milhares de inocentes para exterminar uma zona, um povo que jurou matar-te e que, ok, podem não ser todos terroristas, mas até aplaudem se algum terrorista te for matar, se bem que isso perde o argumento. Uma criança de 5 anos não apoia o Hamas, não é? Nem sabe o que é, não é? Os pais até podem, mas é uma criança. Mas então tens que ver o outro lado, que é, se tu morasses naquele lado e visses os teus 5 filhos a morrerem queimados e despedaçados à tua frente, era normal que tu te juntasses ao Hamas e quisesses vingar-te e matar os israelitas. Acho que é perfeitamente legítimo também. Se tu tens esse pensamento, tens que perceber. E se tu percebes isso, é tipo, ok, então ninguém está certo. Estão os dois errados, só que há um que tem muito mais poder para agir sobre esses erros. Não é? Essa é a grande diferença. Ninguém tem dúvidas que se o Hamas tivesse o mesmo poderio militar, já tinham morrido mais inocentes, provavelmente. Não é? Ou se calhar anulavam-se e ficavam ali no estado, ninguém se atacava, se calhar até era o melhor, não é? Como a Índia e o Paquistão. Mas aqui é tipo... Para finalizar, só não sei se queres depois fazer um apontamento, mas eu terraplanava os dois, tudo. Era assim que eu acabava com o conflito. Só um apontamento em relação à questão da flotilha e às prisões, que não vou entrar porque acho que isso é um apontamento em relação à questão maior, que é as pessoas que estão a morrer inocentemente e o caos humanitário e a carnificina, que é, havia uma petição para que os portugueses que estavam lá, que eram 3 pessoas de 400, atenção, estavam lá pessoas que... Eu acho que isso é um grande problema. Acho que há muita gente que pensou que foram eles os 3 sozinhos num barquito. E que era uma... Mas o que faria uma ação... Mas o que faria ainda mais corajoso. Mais tomates, porém era uma ação ainda mais inócua, não é? Como que nunca teria nenhum impacto. Sim, não vou... mas podias falar aqui do Lusitânia Express, das pessoas que foram buscar ucranianos à fronteira, que encheram caminhões de comida. Quando foi isso? Eu só acho que foram pessoas que abdicaram do conforto, da segurança e de uma série de coisas para se meter num barco. Eu não queria ir naquele barco, não é? E ali,
Não deve ter sido agradável. Foram apanhados em águas internacionais, Sim. atenção, não é? E que iam levar comida, não iam? É isso, foram pessoas que abdicaram do seu conforto, da sua segurança, de dinheiro, talvez, para se meter num barco e levar comida a pessoas inocentes que estão a morrer à fome depois de verem o seu país dizimado. É isto. Tira a Palestina, tira Israel da equação. Dizer, olha, sabes aquelas pessoas que se meteram num barco e arriscaram e tipo despediram-se e foram e não sei o quê, e, para tentar ir levar comida a pessoas que estavam a passar à fome. É sério, olha, pessoas fixes. Ninguém vai dizer, estas pessoas são umas grandes otárias. Mais que tu até podes pensar assim, mas há umas pessoas lá que me irritam imenso, a maneira como elas falam publicamente, o tom, não sei o quê. Podes dizer isso. Isso não anula o que é que elas estão a fazer. E também não anula, mesmo que, eu acho que estas ações, há sempre uma parte que é egoísta, que não é altruísta. Há sempre uma parte que é para algum tipo de ganho pessoal, nem que seja tu te sentires bem contigo mesmo. Quando tu dás esmola a um pedinte, uma das razões que tu estás a dar esmola ao pedinte é para te sentires bem, não é para ajudar a pessoa. Porque para ajudar a pessoa não davas €1. Mas não foi isso. Mais. O Lusitânia Expresso também não estava à espera de chegar a Timor e declarar a independência de Timor e que os indonésios os deixassem entrar em águas indonésias, não é? Sim. E as pessoas encheram o barco. Pois, mas há sempre esse fator e eu acho que tu tens que tirar isso. É tipo, ok, mas o que é que tu estás a fazer pela causa que acreditas, seja ela errada ou não, concordes ou não com ela? Não estás a fazer um caralho, estás a comentar na net. E aquelas pessoas, Agora, que há ganhos a tirar, políticos ou pessoais e não sei o quê, claro que haverá. E claro que isso pode ser um fator, só as pessoas que estão lá é que saberão. Portanto, eu nem sequer pensar... Mas tirando as pessoas que retiram um aproveitamento político de criticar essas pessoas que vão, porque há pessoas que retiram um aproveitamento político, porque... Não, e de elogiar também. Há quem tire aproveitamento político disso e faça querer fazer sobre eles. De repente já não é sobre os inocentes que estão a morrer. É sobre a tua coragem de ir num barco. Claro. Também há pessoas que vão querer aproveitar disso. Provavelmente. Mas eu estava a pensar, porque disseram-me que havia uma petição para eles ficarem lá presos, já ia nos 60 mil. Eu estava a pensar, há pessoas para quem a sua motivação, e neste caso a motivação de cidadãos com essa motivação que tu disseste, que foram lá ajudar, ficarem presos em Israel, que é uma motivação para mim mesquinha e que revela um certo ódio ou algum mal-estar, é mais empolgante do que ir ajudar as pessoas que estão a precisar de cuidado. E este paradoxo, ou pelo menos esta manifestação de interesses, que é não, eu tenho mais gozo, eu estou aqui em casa, vou carregar neste botão a dizer fiquem presos, isso é mais motivante do que ir ajudar alguém. E isto claro que são estas... E é mais fácil. Claro, e é mais fácil. Mas acima de tudo é porque é mais fácil. E é mais fácil do que depois num barco e ires até lá. E isso é engraçado, este contraste é engraçado, eu estou a ser irónico. Se o André Ventura saísse de Portugal e fosse a pé até ao Sudão, entregar uma feijoada ou um cozido à portuguesa a crianças a morrer à fome, eu, por muito achasse que aquilo era para ganho público, para ter views, para coisas, eu dizia assim, boa André, boa, tomates, abdicaste de conforto, sacrificaste, esforçaste para fazer uma coisa, porque ir até o pé, até ao Sudão não deve ser fácil, e bacana, ok. E depois, mas foi só para aparecer, foi só para ter likes, não sei o quê. Não interessa. Cozeu o feijão, não comprou enlatado, que é para que... Pôs bastante enchido, farinheiro, não levou só couves e arroz mal cozido. Cozeu o arroz lá, que é para ficar mesmo assim soltinho e malandrinho. E era tipo, ok. E eu não consigo perceber. Eu tenho a certeza que se o barco, especialmente da Mariana Mortágua e da Greta, que são se calhar as duas que geram mais anticorpos à direita, se fosse bombardeado e morressem, eu tenho a certeza que ia haver milhares de pessoas a celebrar e a dizer foi bem feito, não se metessem lá. Que foram as mesmas pessoas que disseram inadmissível celebrarem a morte do Charlie Kirk. Estás a ver? E não achas que o facto de elas serem mulheres contribui para uma certa irritação? Achas que fossem gajos que... Irrita mais. No caso da Greta Thunberg, de certeza. E da Mariana Mortágua também. Também. Mas da Greta, de certeza. Ser uma miúda a dar lições de moral a adultos, isso irritou muita gente. E eu na altura fiz um texto que é tipo, ela também me irrita. Porque ela tem razão. Me irrita-me, uma miúda tipo nova que tem ali, não é a pessoa mais likeable do mundo, não é? Quando está a fazer aqueles discursos, mas ela irrita muita gente porque ela tem razão. Muito bem, eu não tenho nenhuma sugestão esta semana, não tive tempo para ver nada. Estou a ler um livro antigo, de 1982, do António Lobo Antunes, chamado Fábula de Sandrino. E há realmente gajos que são privilegiados, tipo, eu às vezes olho para certos parágrafos, há ali coisas que eu, como já há algum tempo, diria, isto está aqui um bocadinho barroco e tal, mas depois tens um parágrafo que te esmaga e tu dizes, se calhar nunca vou conseguir escrever um parágrafo com esta excelência. É muito engraçado veres isso, veres alguém que no teu ofício faz coisas deslumbrantes, é muito interessante. Quando deixas de ver isso é muito mau. É sinal que ou te achas o maior...
ou é sinal que já não consegues apreciar porque estás sempre a ver do ponto de vista técnico, não é? Tipo, Sim. e é tipo, filha da puta. Muito bem. Também não tenho, Sim. eu tinha uma sugestão por acaso qualquer, que me lembrei ontem, mas nem era filmes nem nada. Era o quê? Já não me lembro. Não era nada. Muito bem, então até daqui a 15 dias, fiquem atentos aos Reels do Instagram, que são a novidade, e se quiserem, É isso. façam-se patrões. E já agora, comprem bilhetes para Matriosca, as próximas datas estão já esgotadas, mas Lisboa, que será 3 e 4 de novembro, está aí nos últimos bilhetesitos, dá alguns para a segunda sessão, para a primeira menos, e é isso. Comprem, depois eu hei de anunciar mais datas, as últimas datas, que serão depois em janeiro e fevereiro, para fechar a tour. Devo anunciar no início de novembro, não sei quantas são, mais 5 ou 6 datas, não vão ser muitas mais, e é isso. Muito bem. Até daqui a 15 dias. Até daqui a 15 dias e até sábado, patronos.